Olá, sou Pedro Malaguti, professor de guitarra, violão e contrabaixo pelas Oficinas Culturais de Catanduva. Esse será nosso primeiro ano juntos, então vamos começar aprendendo exercícios básicos que vão dar a nossa base para o nosso ano todo. Simbora! Bom galera, estou aqui com o contrabaixo. Vamos para a nossa primeira aula de contrabaixo. Para isso a gente precisa saber de algumas coisas. Primeiro, nos exercícios de hoje a gente vai usar esses dois dedos, que vão ser o indicador e o médio. E na nossa mão esquerda a gente vai usar dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Certo? Por enquanto a gente vai trabalhar com cordas soltas, então a gente vai usar o indicador e o médio na nossa mão direita. Certo? Aqui eu estou com um baixo de 5 cordas, você pode ter um baixo de 4 cordas, você pode ter um baixo de 6 cordas. Os exercícios podem ter algumas mudanças, algum deles e outros não. Por exemplo, o primeiro exercício, a gente vai tocar, como eu estou com 5 cordas, a gente vai tocar indicador na quinta, médio na quarta, indicador na terceira, médio na segunda e o indicador na primeira. E aí a gente vai subir com o indicador até a quinta e começar tudo de novo. Então ficaria assim, ó. Certo? Se você tiver com um baixo de 4 cordas, isso vai mudar um pouquinho, porque a cada subida você vai trocar de dedos. Olha só, vamos fazer de conta que essa quinta corda não existe, certo? Então a gente vai começar aqui da quarta, como se fosse um baixo de 4 cordas. A gente vai começar com o indicador, vai tocar o médio, o indicador e o médio. A gente vai subir o médio até a quarta. Aí a gente vai fazer terceiro indicador, segundo médio, primeiro indicador. A gente vai subir com o indicador. E aí vai invertendo. Médio subindo. E o indicador subindo. Certo? Então vai depender aí do seu baixo ser de 5 ou de 4 cordas. Mas vamos para os nossos exercícios. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício de contrabaixo. Eu vou refazer o exercício da introdução para vocês terem noção, né, vendo de mais perto os dedos da mão direita. A gente vai trabalhar só com a mão direita nesse exercício, as cordas serão tocadas soltas, ok? Então eu estou com o baixo de 5 cordas, e no baixo de 5 cordas a gente vai começar com o indicador na quinta. A gente sempre começa com o indicador. Se for um de 4, você começa com o indicador também. Só que vai dar aquela inversão na hora de voltar. Certo? Uma vez aqui e uma vez aqui. No de 5 cordas sempre vai ser o indicador voltando. A descida sempre vai ser igual e a subida também. Ok? Também lembrando que a primeira corda sempre é a de baixo. Certo? Se for de 4, é primeira, segunda, terceira e quarta. Se for de 5, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Ok? Então vamos lá para o nosso exercício. A quinta corda com o indicador. A quarta com o médio. A terceira com o indicador. A segunda com o médio. A primeira com o indicador. E aí sobe até a quinta de novo. E faz de novo. Aqui a gente já vai para a quarta com o médio, terceira com o indicador, segunda com o médio, primeira com o indicador de novo, subindo. Lembrando que na hora de subir é legal fazer tipo de uma varredura, né? É chamado de sweep esse movimento, que é um movimento que você faz força uma vez só. Sem levantar assim, sem pescar.
Sem ficar pulando. Então, bate e com a mesma força que você veio lá embaixo, você sobe. Ok? Vamos fazer agora esse exercício com o metrônomo em 60 BPM. 1, 2, 3, 4. Vamos para o nosso segundo exercício, continuando usando as cordas soltas. Vamos trabalhar só com a nossa mão direita por enquanto. Vamos usar indicador e médio. E agora a gente vai tocar indicador e médio na mesma corda, certo? A gente vai tocar indicador e médio na quinta, indicador e médio na quarta, indicador e médio na terceira, indicador e médio na segunda, na primeira e vamos voltar para cima igual. Certo? Esse é um exercício que não tem diferença se você tem um baixo de 5, de 4, de 6 cordas, certo? Vai ser um exercício que sempre vai ser igual. Então, sempre batendo primeiro o indicador e depois o médio. E assim por diante descendo as cordas, né? Certo? Agora vamos fazer esse exercício usando o nosso metrônomo em 60 BPMs. 1, 2, 3, 4. Vamos para o nosso exercício 3 de contrabaixo. Agora a gente vai continuar fazendo com corda solta, mas agora a gente vai tocar 4 notas por corda. Então a gente vai repetir, a gente vai fazer o mesmo indicador e médio, só que a gente vai repetir na mesma corda. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? A gente vai fazer isso 4 vezes, 4, 4, 4, vamos descendo as cordas, certo? Então vamos lá, ó. Na quinta corda, indicador médio na quarta. Certo? A gente toca o indicador e médio em todas elas, descendo e subindo. Vamos fazer isso agora com o nosso metrônomo em 60 BPMs. 1, 2, 3, 4. Lembrando que você vai treinando devagarinho com o metrônomo a 60
e depois pode ir aumentando conforme você for tendo mais velocidade, ok? Vamos para o nosso exercício 4 de contrabaixo. A gente vai continuar com cordas soltas e batendo 4 vezes por corda. Só que agora a gente vai fazer um intercalamento de cordas, certo? A gente vai bater primeiro na quinta, 2, 3, 4, certo? Indicador médio, indicador médio. E aí a gente vai para a terceira. 2, 3, 4. Então, quinta, terceira. Aí a gente vai para a quarta. A gente vai para a segunda, para a terceira e para a primeira. Certo? Então ficamos quinta, terceira, quarta, segunda, terceira, primeira. Aí a gente vai repetir a primeira e vai voltar ao contrário. Terceira, segunda, quarta, terceira e a quinta. O exercício inteiro vai ficar Vamos para o nosso exercício 5 de contrabaixo, onde a gente vai continuar batendo 4 notas por corda. Vamos continuar com as cordas soltas por enquanto. Só que dessa vez a gente vai usar uma corda como pedal point. A gente vai bater. Pedal point é quando você sempre repete. Então a gente vai bater a quinta. A gente vai para a quarta. A gente volta na quinta, que é o nosso pedal. E aí a gente vai para a terceira. Voltamos para a quinta. A nossa segunda. Voltamos para a quinta. A nossa primeira. Aí a gente vai inverter o nosso pedal, a nossa primeira corda, que vai ser o nosso pedal point. Então a gente vai tocar a primeira, a gente vai repetir ela para ela virar o nosso pedal. Vamos para a segunda. Voltamos para a primeira. Terceira. Voltamos para a primeira. A nossa quarta corda. Voltamos para a primeira. A nossa quinta. Então o nosso exercício vai ficar assim, ó. Quinta. Quarta. Quinta. Terceira. Quinta. Segunda. Quinta. Primeira. Primeira. Segunda. Primeira. Terceira. Primeira. Quarta. Primeira. Quinta.
ok? Vamos fazer agora com o nosso metrônomo em 60 BPMs. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer nosso exercício 6 de contrabaixo. Nesse exercício, a gente vai começar a usar a nossa mão esquerda. Então, a gente vai usar o dedo 1, o dedo 2, o dedo 3 e o dedo 4, certo? O nosso polegar, ele vai servir para ficar atrás do braço aqui e ajudar a gente a ter um apoio e a ter força para apertar as cordas, certo? Aqui a gente tem casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Cada casa, respectivamente, a gente vai colocar o dedo 1 na casa 1, 2 na casa 2, 3 na casa 3 e 4 na casa 4, certo? Aqui, você pode falar, eu não estou alcançando tal, né? O que vai te ajudar na abertura da sua mão é onde seu polegar vai ficar. Se ele ficar mais aqui assim, eu não consigo nem chegar no meu dedo 3 na casa 3, quanto mais o 4, certo? Então, a posição correta do seu polegar é no meio da sua mão, certo? Você deixar ele atrás do braço do contrabaixo, mas no meio da sua mão, que aí você vai conseguir ter uma abertura melhor, certo? Então, quanto mais no meio e mais para baixo do braço você deixar o seu polegar, melhor será a sua abertura, ok? Aqui também, um cuidado com o lugar do dedo na casa. Então, a gente tem a segunda casa, que tem tudo isso de segunda casa, só que se você deixar perto o dedo perto do traste, o traste atrás do dedo, vai haver um trastejamento, ó. Já o dedo na frente, o traste na frente do dedo, a nota fica perfeita, certo? Então, do meio até o traste são os melhores lugares para você posicionar o seu dedo, certo? Então, vamos fazer um exercício, 4 notas por corda, igual o nosso exercício 3, onde a gente toca quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Só que agora, essas 4 notas não serão 4 cordas soltas. Serão dedo 1 na casa 1 com o indicador, dedo 2 na casa 2 com o médio, dedo 3 na casa 3 com o indicador e dedo 4 na casa 4 com o médio, certo? Tenta segurar os 4 dedos assim, para você ter uma posição de mão, certo? Feito isso na quinta corda, a gente vai começar a descer pela quarta. Sempre indicador, médio, indicador, médio. E a gente vai para terceira corda. Segunda. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. E quinta.
ok? Vamos fazer esse exercício com o nosso metrônomo em 60 BPM. 1, 2, 3, 4. Vamos para o nosso exercício 7. Nesse exercício a gente vai continuar fazendo as 4 notas por corda. Só que agora a gente vai fazer o nosso exercício 4. A gente vai usar a nossa mão direita igual ao nosso exercício 4, que é pulando as cordas, intercalando, né? Quinta, terceira, quarta, segunda, terceira, primeira. Primeira, terceira, segunda, quarta, terceira, quinta. Vamos fazer isso fazendo a nossa articulação de 1, 2, 3, 4, ok? Então vamos lá. Certo? Vamos fazer isso agora com o nosso metrônomo em 60 BPM. 1, 2, 3, 4. Bom, vamos para o nosso 8º exercício, onde a gente vai usar a nossa mão direita igual ao nosso exercício 5, onde a gente usa uma corda de pedal point, certo? A gente vai fazer quinta, quarta, quinta, terceira, quinta, segunda, quinta, primeira, primeira, segunda, que a gente muda o pedal, né? Primeira, terceira, primeira, quarta, primeira, quinta, certo? Esse movimento é legal quando você estiver treinando com corda solta, você fazer esse movimento várias vezes sem olhar para sua mão, para você se precisar, olhar para a mão esquerda e não para a mão direita, ok? Para você ter essa independência aí de não precisar olhar para sua mão direita. Então vamos lá. A gente vai continuar no mesmo jeito o exercício usando a articulação de 1, 2, 3, 4, certo? Só que aqui a gente vai fazer o exercício 5 com a nossa mão direita e acompanhar, claro, com a esquerda, né? Então vamos lá, ó. Quinta,
quarta, quinta, terceira, quinta, segunda, quinta, primeira. A gente muda o nosso pedal, continuamos na primeira, segunda, primeira, terceira, primeira, quarta, primeira, quinta, vamos fazer esse exercício agora com o nosso metrônomo em 60 BPMs. 1, 2, 3, 4. É isso aí, espero que tenham gostado. Até nossa próxima aula. E não se esqueçam, não façam baixaria, estudem baixo todo dia!